Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 39º Devocional do ano. Já estamos aqui, acabando o ano, né? Acabando as semanas do ano também. E na 39ª semana, nós temos o 39º Devocional do ano, sabe? A sua bênção, para a honra e glória do Senhor. E hoje nós iremos refletir, meus irmãos, em Salmos 46. Um Salmos que eu creio que seja bem conhecido, sabe, entre os irmãos. Eu quero falar um pouco com vocês acerca dele. Gostaria de fazer uma oração agora. Vamos nos achegar diante da presença do Senhor, sabe? Pedindo para que Ele ilumine o nosso entendimento, que Ele abra o nosso coração para que nós possamos compreender a Sua palavra. Amém, meus irmãos? Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, papai, por quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. E aqui diante de Ti, Pai, eu venho junto aos meus irmãos clamar ao Senhor, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Que essa palavra, Pai, venha estar achando morada, Pai, em nosso ser, Pai. Que assim nós possamos praticá-la. Obrigado, Jesus, por quem Tu és. Obrigado porque o Senhor é bom. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler os Salmos. Ele é bem curto, não tem muita coisa aqui para a gente ler, 11 versículos somente. Eu gostaria de pensar, meditar com vocês nesses Salmos maravilhosos, que eu tenho um carinho imenso por ele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Meus irmãos, aqui o salmista, ele traz, né, pra gente uma reflexão muito profunda. Primeiramente, ele declara: Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, por esse fato, nós não temeremos. Ainda que os montes se abalam, ainda que nações levantem uma contra as outras, ainda, sabe, que as águas turbulentas se estrondem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ainda que aconteçam todas essas coisas, os montes afundem no coração do mar, ainda assim, nós não temeremos. Nós não temeremos porque nós possuímos um Deus, que ele não é um Deus ausente, que não é um Deus que está longe de nós, muito pelo contrário, é um Deus presente, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos refugia, é um Deus que para nós é a nossa fortaleza. Portanto, meu irmão, durante as suas batalhas contra a enfermidade, contra, enfim, qualquer coisa, qualquer adversidade mental, emocional, psicológica, não importa qual seja a adversidade. Contra tudo isso, meu irmão, financeira, problemas na família, tudo isso, todas essas batalhas que nós temos na vida. As tentações também que surgem, que você possa saber que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza. Que ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Ele não é apenas presente, ele é bem presente. Ele está sempre ali. Ele te ouve, ele te contempla, ele te vê. Ele não está de modo a, sabe, ele não está de modo a te ignorar ou então, sabe, cego para você. Muito pelo contrário, ele está te vivendo, ele está contemplando o teu coração até aquilo que você nem ao menos pensa ou ao menos sabe, entende? Então é muito importante a gente ter essa consciência, meus irmãos,
Porque as adversidades nessa vida, elas são constantes, a gente não para de ter, parece uma, aí superamos uma, vem a outra logo em seguida, e assim a gente vai, sabe? Assim a gente vai seguir nossa vida. Nesse mundo nós teremos aflição, mas Cristo Jesus nos recomenda, nos aconselha a termos bom ânimo. E o motivo pelo qual ele diz para termos bom ânimo é porque ele venceu o mundo. E nós, nele, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele nos amou. Então, nele, nós somos mais que vencedores, sabe? E é por esse motivo que nós precisamos continuar em frente. Que nós precisamos, ainda que os montes sejam sacudidos no coração do mar, ainda que as estrondas, as águas turbulentas, ainda que aconteça tudo isso, nós precisamos nos manter firmes. Não na nossa própria firmeza, não na força do nosso braço, não naquilo que conseguimos fazer, mas firmes na rocha eterna, naquele que nos alcançou, naquele que nos esquadrinha, que nos conhece antes mesmo de falarmos ou pensarmos qualquer coisa. Firmes em nosso Deus, no nosso Pai, no nosso Salvador, firmes em nosso Senhor. Amém? Isso é muito importante, meus irmãos. E eu irei, meio que pular os versículos 4, não irei comentar sobre ele, irei continuar no versículo 5, que Deus, ele está, nessa cidade cujos rios, os canais, a alegram. Deus está no meio dela, onde habita o Altíssimo. E desde o romper da manhã, Deus vem em seu auxílio dessa cidade. As nações se agitam, os reinos se abalam, ele ergue a sua voz, a soberania de Deus, Deus ergue a sua voz e a terra se derrete, sabe? Todos se curvam diante a majestade do Altíssimo. Então a gente tem que compreender que o nosso refúgio não é aqui no alto monte, é no Altíssimo, no alto dos altos, naquele que está no mais sublime lugar. Nós nos refugiamos nele. Amém? E aqui nós vemos, que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus Emanuel conosco está. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Meus irmãos, compreendam isso. Nós não nos refugiamos, sabe, em coisas construídas por homens. Nós não nos refugiamos em torres que aparentam ser estáveis e seguras. Nós nos refugiamos no Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos, aquele que é poderoso em batalhas, aquele que vence, não pela, sabe, com algum esforço, aquele que vence pelo simples fato dele ser quem ele é, com uma palavra, todos se calam, entende? Ele é grandioso, ele é majestoso, ele é o grandiosíssimo, sabe? Ele é o altíssimo Deus, sabe? Isso é muito importante, meus irmãos. E aqui o salmista diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos são estarrecedores na terra. Aqui a gente tem, o poder de Deus. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam, aqui a mensagem não é sobre os inimigos. Aqui é sobre nós. É sobre nós entendermos que nós temos um Deus que ele não precisa da força do nosso braço para vencermos a batalha. Sabe, nós vencemos a batalha. Interessante também, que Deus, ele entra nessa batalha, sabe, no sentido de ele nos conhece, ele sente o nosso sentimento. O Espírito Santo dentro de nós, ele geme em nosso favor, sabe? Ele não é um Deus insensível, um Deus que não possui tato. Ele conhece o nosso coração, ele sabe o que sentimos, a nossa dor, ele conhece muito mais do que nós mesmos. Então, ele não é um Deus que está longe nesse sentido, ele é um Deus que está conosco na nossa batalha. Ele está presente na nossa batalha, lutando ao nosso lado. E ele diz: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Não apenas por aquilo que ele fez em todo o mundo, mas por aquilo que você está passando. Pela batalha que você está sofrendo. No caso, Lázaro, quando ele morre, quando os amigos, quando surge aqueles que Marta e Maria mandam enviar para falar com Jesus, Jesus diz: olha só, nós não iremos lá,
Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então a batalha que Lázaro sofreu até a morte, né, ele acabou morrendo, isso foi para a glória de Deus. E o Senhor diz: parem de lutar, parem, acalmem o coração, acalmem-se. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado na terra através disso que você está passando. Porque quando nós dependemos dele, quando nós botamos a nossa vida diante dele, diante do seu altar, tudo que acontece, meus irmãos, é para a glória dele, nós não fazemos nada, portanto nós não temos glória nenhuma nisso. É dessa forma que ocorre a salvação é por graça, para que nenhum homem se vanglorie. Amém? Então, que possamos compreender que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fonte, nossa torre segura. Amém? E esse é o devocional de hoje, meus irmãos. Espero que tenha falado aos seus corações. Espero que vocês possam levar isso para suas vidas, sabe? As batalhas, as tribulações, as adversidades da nossa vida, qualquer que seja a coisa, ponha diante do Senhor. Ele será exaltado na terra, ele será exaltado entre as nações, através do fato de te fortalecer para que essa batalha seja vencida. Amém? E assim continuemos, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, até que ele venha. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos fazer oração, né? Não esqueçam da oração. E oremos. Papai Santo, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por essa reflexão tão preciosa, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, em todas essas batalhas, em todas essas tribulações, Pai, em todas essas coisas que surgem em nossas vidas. E que assim o Senhor seja glorificado, Pai, através da nossa dependência, através da nossa humildade, através, sabe, Deus, da gente se humilhar diante do teu altar, Deus. E toma nas tuas mãos, Pai, os nossos corações também, porque fazer isso não é fácil, Pai. E é assim que o Senhor possa estar sendo glorificado através de nossas vidas. Obrigado por quem Tu és, obrigado porque Tu és bom. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe grandiosamente.